E rapaziada, beleza? Aqui é o Tenório, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo aqui promete ser polemizador. Promete ser Eita. Esse vídeo aqui promete ser polêmico, né, rapaziada? Porque o título dele é Deus não existe, refutando os melhores e mais complexos argumentos teístas. Fora do clichê do canal Insight, deixei o like, não vou seguir porque ele está falando uma balbúrdia, né, rapaziada? E eu vou provar aqui com meus contra-argumentos que esse cidadão está completamente errado. Então provavelmente esse vídeo aqui seja um vídeo complexo para quem não tem um QI muito elevado, né? Porque a partir desse momento aqui eu não sou o Tenório humorista engraçadinho fazendo vídeos engraçados. Nesse exato momento eu sou o Tenório, né? O jornalista formado em jornalismo, é uma pessoa que é pai de família, né, rapaziada? Então bora ver esse vídeo aqui, bora ver o que ele tem pra falar. Tem 1406 comentários, depois a gente dá uma passada pelos comentários, mas bora ver primeiro o vídeo. E provavelmente eu vou ter muito o que falar aqui, porque obviamente que existe uma fonte criadora para tudo, né? Deus não existe. Eu confesso que demorei um pouco para pensar em uma introdução que cativasse nesse vídeo, mas acredito que essa afirmação por si só já é cativante. Afinal, a existência ou não de Deus talvez seja a questão mais importante da humanidade. Eu já adianto que esse não vai ser um vídeo com os argumentos mais convencionais que todo mundo já está cansado de ouvir. Ok, vambora, cara, quero ver. Quero ver se você é inteligentemente, parceiro. Eu dividi o vídeo entre os 5 argumentos mais fortes teístas e refuto cada um deles de maneira progressiva. Ok. Do mais fácil, entre aspas, de ser refutado, até o mais difícil, à medida em que cada um vai ficando mais complexo. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco denso, entretanto, tentei deixar da maneira mais compreensível possível. Let's go, Quando se trata de teísmo e essas discussões sobre a existência de Deus na internet, acredito que os principais nomes são Guilherme Freire, Rodrigo Silva e o Tassos Licurgo. Uma coisa que especificamente eu concordo em partes com o Guilherme Freire é de que muitos dos outros nomes conhecidos na internet pecam em tentar provar a existência de Deus através da ciência. Como ele mesmo diz, a ciência estuda o material, o físico. Sistemas na química, por exemplo, é qualquer porção do universo delimitada para estudo. Deus não é material, não é físico, é algo que transcende. Então a ferramenta correta para o estudo de Deus seria a metafísica, a área que estuda o ser enquanto ser, condições mais profundas da existência. Se trata do que não é empírico, que não pode ser medido diretamente, ao contrário da ciência. Estou dizendo isso e contextualizando porque o primeiro argumento se relaciona com isso, e por mais que eu concorde que Deus é objeto de estudo da metafísica, ao longo do vídeo vamos ver que é impossível não relacionar com a própria física. Argumento teísta 1. A complexidade da natureza exige um criador. A famosa... Exatamente. Porque o nada... Vamos lá, vamos começar a nossa argumentação aqui, né, rapaziada? Ele vai dar o ponto de vista dele, depois eu vou contra-argumentar. É assim que funciona, né? Eu vou ser bem rápido e sucinto aqui. Obviamente que esse argumento é um bom argumento, mas não é só um argumento, né, rapaziada? É a realidade. O nada não pode criar tudo. Encerrado aqui, tá ligado? Eu poderia desenvolver mais aqui meu pensamento, mas eu acho que não tem necessidade, né, rapaziada? Se você discorda, cara, eu acho como assim, Tenório? Você já está falando merda uma hora dessa? Eu não acredito que eu cliquei no seu vídeo pra ver você falar. Deixa aí nos comentários então, cara, se o nada pode criar tudo, tá ligado? Argumento 1, já tô aqui pronto pra teologia intuitiva. De maneira resumida, esse argumento diz que o mundo manifesta ordem, regularidade e complexidade. Logo, a conclusão teísta é de que essa ordem só se explica através de uma inteligência projetada. Mundo não, universo, né? Mas tudo bem. Um criador, o chamado design inteligente. O argumento do design inteligente costuma usar uma imagem clássica. Se encontramos um relógio na praia, concluímos que houve um relojoeiro. Logo, ao encontrar um universo complexo, devemos concluir que houve um universoeiro. Essa analogia a princípio parece forte porque ela apela à nossa experiência cotidiana, mas ela falha em 2 pontos fundamentais. O primeiro seria o viés antropocêntrico, onde projetamos nossa experiência humana no cosmos. O raciocínio assume que tudo que exibe ordem tem que ter sido moldado por uma mente semelhante à humana. Isso é puramente antropocêntrico. Não, semelhante não, calma aí. Calma aí, né, meu bebê? Semelhante não. Deus não tem uma mente semelhante humana, cara. A gente não sabe o que é Deus, tá ligado? Ah, mas o cristianismo diz, não importa o que o cristianismo diz. Ah, mas o islamismo, não importa o que o islamismo diz, tá ligado, rapaziada? É que talvez a minha concepção de Deus seja completamente diferente das pessoas, né, das religiões, né? Ele tá indo aqui pra refutar, provavelmente, o Deus das religiões ou o Deus cristão, né? Vamos ver aqui, provavelmente vai ser sobre o Deus cristão, né, rapaziada? Mas vambora, vamos continuar. Eles não têm a mente humana, cara. A experiência humana como medida do real. Em outras palavras, olhamos para o universo como se ele fosse um grande objeto semelhante aos que fabricamos. Relógios, cidades, máquinas, mas isso é uma projeção e não uma observação. É como se uma formiga que só conhece túneis feitos por outras formigas concluísse que cavernas naturais também foram construídas por formigas gigantes. Ela estaria extrapolando indevidamente da própria experiência para uma escala que não domina. É o Deus cristão, provavelmente. Deus cristão, Deus muçulmano, enfim, o Deus do monoteísmo, né? Desculpa, cara, eu cheguei a essa conclusão pelo que você falou da analogia das formigas, tá ligado? Pra mim, Deus é algo que a gente não tem concepção. A gente tenta colocar em palavras, tenta descrever o que é Deus, tá ligado? Por isso que muitas pessoas que não têm religião, quando tu perguntam pra ela, mano, pra você o que é Deus? Deus é o criador de tudo, cara. Sim, mas e o que mais?
Tá aí, mano, criou tudo, tá ligado? Não tem como a gente meter uma concepção em cima disso. Tem até uma frase que o meu querido amigo do Sul falou pra mim uma vez que eu fiquei impressionado do Sul. Sério, não só de crack vive o homem. Não foi essa frase, rapaziada, que ele usa crack. Mas o Sul falou pra mim, uma vez, ele falou a seguinte frase, abre aspas: tentar entender a fonte, o criador, o todo, é como uma formiga tentar entender o sol. Profundo, entende, rapaziada? Então pra mim não faz sentido você tentar descrever algo que criou o cosmos ou os universos. Vai que tem mais de um universo, nunca se sabe. nunca se sabe. Então só pra argumentar aqui um pouco em cima, né? Vambora. Ponto seria o deslocamento de talvez isso aí seja os deuses não, né? O deus do monoteísmo, né? Relógios, ferramentas, pontes existem dentro de um ambiente maior, no qual causamos transformações. O universo, por outro lado, é o próprio palco onde causas, agentes e artefatos podem existir. Ele não é um objeto encontrado no espaço. Como é que é o próprio quê? É o próprio palco. Ele faz uma ediçãozinha aí, foda-se. Dentro da qual encontrar, causar e construir fazem sentido. Ou seja, comparar o universo a um relógio mistura categorias. O universo não está para um criador como um relógio está para um relojoeiro. Imagine comparar a geometria de uma cidade com a própria existência do espaço físico. A cidade realmente exige arquitetos e engenheiros. Ela é um arranjo dentro do espaço, mas o espaço em si, a noção de dimensão, volume e distância, não precisa de um arquiteto para existir. Ele é o contexto no qual arquiteturas são possíveis. Mas por que não precisa? Um artefato projetado. Da mesma forma, o universo não é um objeto dentro de um contexto maior. Ele é o próprio contexto. Muitos sistemas exibem complexidade sem projeto. As dunas com padrões regulares surgem do vento e das partículas. Termites, os cupins, constroem estruturas coletivas impressionantes por regras locais simples. Os cristais formam simetria através de leis físicas. Esses exemplos mostram que ordem emergente pode brotar de interações locais e leis naturais, sem invocar intenção. Na biologia... Mas essas leis naturais aí, cara, vamos lá. Toda a lei que existe no universo, na natureza, é uma lei natural. Mas existe um código-fonte por debaixo disso tudo, cara, que tem algo que rege essas leis naturais, correto? Pra muitos, não, eu tô falando bosta, tá bom. Mas pensa assim, tá ligado? É interessante pensar assim. Pra mim, cara, existe algo, uma fonte que por algum motivo, por alguma razão, rege tudo, tá ligado? E não necessariamente essa fonte pode ser os deuses do hinduísmo, do budismo, quer dizer, ou então os deuses monoteístas. Essa frase não faz muito sentido, mas eu tô falando do Islã, do cristianismo e do judaísmo, embora seja o mesmo Deus basicamente, né? Então, pra mim, cara, existe uma fonte que rege as leis naturais dos universos. E a seleção natural gera aparente design. Olhos complexos não surgem por planejamento, mas por processos cumulativos de variações e seleção. Substituir o design por mecanismos que preferem certas configurações reduz a necessidade explanatória de um agente inteligente. Se a complexidade exige um criador complexo, então surge uma pergunta ainda mais fundamental. Quem criou esse criador complexo? Aí você nunca vai saber, né, monstro? Tem coisas na vida, cara, que a gente tem que aceitar que a gente nunca vai ter respostas, tá ligado? E uma dessas é essa daí. Pode ter, tipo, o criador, a fonte de tudo, pode ter sido criado por algo? Pode. Né? Pra mim é uma possibilidade, cara. A gente não vai saber, cara, tá ligado? Você entende do que eu tô querendo falar? Enfim, rapaziada, é isso, tá ligado? Colocar um designer infinito empurra o problema para trás sem resolvê-lo. É uma explicação recursiva que muitas vezes piora a simples pergunta original. Mas vamos falar disso mais pra frente. O erro categórico final é que mesmo que admitamos que alguma forma de agência contribui para a ordem, nada na observação empírica impõe que tal agência possua atributos teístas. No caso, onipotência, benevolência e personalidade. Não, isso aí eu não acredito não. Eu existo, eu também existo. Eu acredito que exista algo, rapaziada. Eu chamo de fonte, eu chamo de o todo, tá ligado? Existe algo que é a fonte de tudo. Ela existe, ela tá ali e existe aí, pode existir aí, cara, uma grande hierarquia cósmica, talvez. Não sei, tô supondo, tá ligado? É apenas suposição, né, rapaziada? Mas eu acredito que sim, que existe. O universo foi criado por algo, tá ligado, rapaziada? Do nada. Não cria tudo. Clássico Deus cristão. A inferência do Deus das religiões não decorre logicamente do reconhecimento de ordem. A sensação de projeto nasce de analogias úteis, mas desajustadas. Ordem não implica necessariamente intenção. Processos de emergência, seleção e leis físicas oferecem explicações competitivas, muitas vezes mais econômicas e empiricamente testáveis, que tornam um salto para um criador desnecessário como uma hipótese explanatória. Afinal, à medida que a ciência cresce, cada vez mais Deus diminui. Eu discordo, cara.
Mas tudo bem, eu acho que isso aí é uma opinião subjetiva dele, né, rapaziada? A gente tem que respeitar. Eu respeito, inclusive, mas eu discordo completamente, cara. Quanto mais a ciência cresce, mais temos possibilidade de buscar por essa afirmação aí que as pessoas fazem, né? Que existe um criador. Consequentemente, mais avançando cientificamente, e a gente tá muito avançado cientificamente atualmente, mas não tanto assim, né, rapaziada? Então, quanto mais a ciência avançar daqui a 100, 200, 300 anos, rapaziada, mais próximo estaremos de tentar resolver esse grande enigma, tá ligado? Que, na minha opinião, vai tender pro algo que rege cosmos ou os universos. Tá? Vídeo aqui do mano Insight, vou até me inscrever aqui, não tinha me inscrevido. Muito legal. Teísta 2. Tudo tem uma causa, logo, o universo também. Deus é a causa. Parece intuitivo, entretanto, nota-se uma contradição lógica. Se absolutamente tudo precisa de uma causa, então Deus também deveria ter uma. Sim, pode ter. Por que não? Especial, tudo tem causa, menos Deus, é como escrever uma regra e na frase seguinte colocar um asterisco dizendo que ela não vale para o caso que nos interessa. Isso mostra que a premissa não é universal. Ela é moldada para chegar ao resultado desejado convenientemente. Além disso, a própria noção de causa é algo que só faz sentido dentro do espaço-tempo. No mundo físico, onde eventos seguem antes e depois, exigir uma causa para a origem do próprio espaço-tempo é como pedir para saber o norte do Polo Norte. A pergunta parece coerente, mas usa categorias que simplesmente não se aplicam à situação. É como perguntar quem é o sujeito de uma frase antes de sequer existir a linguagem, ou qual é a cena anterior antes do... Como é que ele falou? Origem do próprio espaço-tempo é como pedir para onde eventos seguem antes e depois. Exigir uma causa para a origem do próprio espaço-tempo é como pedir para saber o norte do Polo Norte. Ah, cara, mas aí você tá criando um argumento que pra mim não é muito inteligente. Porque esse aí é um argumento estrutural de todo o seu argumento que você tá construindo, né? Pra refutar a pergunta que você fez no início. Pra mim não faz sentido, cara. Porque a galera do teísta, né? Os teístas podem utilizar esse mesmo argumento. Você tá utilizando aí. Eu iria recitar aqui, mas eu já esqueci. Né? Mas você sabe qual é o argumento que você falou, né? Então eles podem utilizar do mesmo argumento para defender o lado dele que existe um Deus que criou tudo, tá ligado? Mas bora continuar a ver. A pergunta parece coerente, mas usa categorias que simplesmente não se aplicam à situação. É como perguntar quem é o sujeito de uma frase antes de sequer existir a linguagem, ou qual é a cena anterior antes do primeiro frame do filme. Em regimes pré-espaciais, como os descritos pela física de altas energias, o conceito comum de causalidade pode nem existir. A cosmologia contemporânea reforça isso. Modelos como o de Hertel-Hawking, a gravidade quântica em loop ou os universos cíclicos mostram que o cosmos pode emergir de flutuações quânticas ou existir eternamente em uma estrutura mais profunda. O universo seria Deus também, né, cara? Tudo seria reaproveitado, tudo, sem exceção, na minha opinião. Cara, tudo seria reaproveitado, você seria reaproveitado. Eu não tô falando do seu corpo físico não, rapaziada. Tô falando das suas consciências. O universo aí se tornaria o Deus, né? O criador, a fonte criadora de tudo, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Sem precisar de uma causa externa no sentido clássico. Não é que a ciência tenha provado que o universo não tem causa, é que ela mostra que a causa não é uma necessidade lógica, apenas uma preferência intuitiva herdada de nossa experiência cotidiana. Tá, mas não é uma causa lógica pro ser humano. E cá entre nós, rapaziada, uma espécie que taca bombas nucleares em sua própria espécie dizima 300 mil seres humanos 0,5 segundos, eu acho que essa espécie aí não é muito inteligente para tentar definir alguma coisa, mas tudo bem, né, rapaziada? Por fim, o argumento gostou, né? comete a chamada falácia da consegue composição. debater não, rapaziada. Porque eventos dentro do universo parecem ter causas, conclui-se que o universo inteiro precisa ter uma. Cada célula tem uma função específica, absorção, proteção, mas o organismo, como um todo, não tem a mesma função de suas células. O raciocínio não se transfere automaticamente da parte para o todo. Assim, a causa primeira não é uma conclusão inevitável, e sim uma hipótese metafísica, legítima, mas não obrigatória. Agora entramos nos dois argumentos que eu acredito serem os favoritos das principais figuras teístas da internet. Vai, manda pra nós aí. 3 e 4, respectivamente a primeira e a terceira via de São Tomás de Aquino, que Não sei qual é. teoricamente deveriam provar a existência de Deus. Embora eles se relacionam com o anterior, eles se aprofundam mais ainda na metafísica. Argumento teísta 3. Clássico tomista, o argumento do movimento, a primeira via de Tomás de Aquino. Para começar, um movimento tomista não é um conceito de movimento da física. Não se trata de deslocamento, aceleração ou energia, mas de passagem de potência a ato, uma categoria metafísica que não existe na física moderna. Na metafísica aristotélico-tomista, potência é aquilo que algo pode vir a ser. Também pode ser o movimento rap das armas, né? Tu tira essa parte que do algo vídeo, já é. por favor. Por exemplo, quando a madeira fica quente, ela passa da Ao potência Minecraft. de estar quente ao ato de estar quente. Isso já conta como movimento. Tomás de Aquino, na primeira via, parte justamente dessa ideia ampliada de movimento. Ele observa Caralho, Tomás que era tudo que carecão, vemos né? mudando, Calvo pra caralho. aquecendo, esfriando, deslocando, transformando-se, só muda porque Beijo pro algo Tomás já de inato Aquino. provoca essa mudança. Algo frio não esquenta a si mesmo.
Algo potencial não se atualiza sozinho. Para ver a atualização é preciso um agente já atualizado. Se seguimos essa cadeia de A que move B, que move C, ficamos com a questão decisiva. Pode essa sequência regressar ao infinito? Tomás responde que não. Um infinito atual de causas simultâneas seria como tentar projetar uma corrente sem ter um elo inicial fixo. Nada sustentaria a série. Todos os elos estão ligados porque existe um elo inicial. Para que qualquer movimento esteja ocorrendo agora, deve haver um ponto de partida que não precise ser movido. Big Um Bang. agente cuja atualidade não depende de outro. A Jesus isso ele Christ. chama motor imóvel. Esse motor imóvel não é um empurrador inicial no passado. É um fundamento metafísico presente. A realidade cuja plenitude de ato explica por que as coisas podem mudar até agora. Tomás identifica essa realidade como Deus. A discussão moderna continua a cutucar esses conceitos: potência, ato, causalidade simultânea, mas a estrutura lógica da primeira via gira em torno dessa transição entre potência e ato e da impossibilidade de uma regressão infinita de atualizadores. Atualmente, isso é como tentar explicar o funcionamento de um celular usando a teoria dos 4 elementos da Grécia Antiga. A estrutura conceitual simplesmente não conversa com o objeto em análise. Assim, o argumento opera em um vocabulário que não descreve o mundo tal como o entendemos hoje. Tomás afirma que não pode haver uma regressão infinita de movimentos, ou atualizações, mas essa proibição não é demonstrada, é assumida dentro de seu sistema aristotélico. A matemática contemporânea lida confortavelmente com infinitos bem definidos, séries infinitas, conjuntos infinitos e estruturas sem o primeiro termo não geram contradições. Portanto, a ideia de um regressus ad infinitum não é um absurdo lógico. Dizer que a cadeia de atualizações precisa terminar em um ponto especial é, no máximo, uma preferência metafísica, não uma necessidade racional. Mesmo que aceitássemos a tese de que deve existir um primeiro atualizador, nada obriga a identificá-lo como Deus. Um motor imóvel pode ser Ué, mas independentemente do que seja, cara, se seja um ser que tenha uma consciência parecida com o ser humano, que acho improvável, uma fonte, uma luz, uma esfera de luz, isso vai ser chamado de Deus, cara. Porque Deus é algo metafísico fora da nossa realidade que criou o universo por algum motivo. Aí você pode ir tentar pelo lado interpretativo dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus, dos hinduístas, dos budistas, cada um vai dar uma interpretação diferente porque Deus criou tudo, tá ligado? Mas Deus é isso, cara. Como assim não seria Deus? Seria que uma bexiga, um balão? Desculpa, rapaziada, estraguei todo o meu argumento. entendido como um estado quântico inicial, como as leis fundamentais da física ou como um campo energético primordial. Nenhuma dessas hipóteses Exato, um campo energético primordial. Se aproxima mais do meu pensamento, rapaziada, do que eu acredito, tá ligado? Não tem nenhum problema você chamar esse campo energético primordial que criou tudo que existe, do átomo, a sua consciência, um buraco negro supermassivo. Não impede você chamar isso de Deus, tá ligado? Você pode chamar, cara. Porque né? Realmente é um Deus. Embora ele, obviamente, não vai ser um Deus que vai mandar você escrever escrituras sagradas. Ou talvez possa ser, talvez esse campo energético primordial seja um campo de consciência. Não sei, cara. Pode ser alguma coisa, né? Pode ser uma simulação, não sei. Então, nada impede, na minha opinião, de você chamar esse campo energético de Deus, né? Mas tudo bem. exige consciência, intenção ou personalidade. É o mesmo que encontrar uma engrenagem fundamental em um mecanismo e deduzir, sem justificativa, que ele deve ser um engenheiro consciente. O salto de um princípio ontológico básico para um Deus pessoal, que pensa, quer, ama e intervém, não está no argumento. É acrescentado depois, sem sustentação lógica. Assim, o motor imóvel tomista, quando interpretado com rigor, não leva ao teísmo. Ele é uma categoria abstrata, um ponto conceitual de partida, mas não uma mente divina. A força do argumento depende de aceitar um vocabulário metafísico, pré-moderno e de conceder um salto não justificado até um Deus pessoal, algo que a filosofia e a ciência contemporânea não corroboram. Argumento teísta 4. Argumento da contingência, terceira via de Aquino/Leibniz. Esse daqui, particularmente, eu já vi muitos teístas começarem suas palestras Esse eu não tenho a menor ideia qual é, rapaziada. que existe algo ao invés de nada. O argumento da contingência, a princípio, pode É aquilo que o nada não pode criar tudo? ser profundo porque toca numa pergunta que intuitivamente nos desconcerta. Mas ao examiná-lo, percebemos que ele se apoia em premissas que parecem naturais apenas porque estamos acostumados com elas. Em lógica modal, algo necessário é simplesmente aquilo que é verdadeiro em todos os mundos possíveis. Uma regra formal, não uma característica concreta da realidade. Confundir essa necessidade formal com necessidade ontológica é um equívoco categorial. É tomar uma validade dentro de um sistema simbólico como se ela descrevesse uma exigência do ser. Seria basicamente concluir que porque no xadrez o rei não pode se mover como cavalo, então no mundo real existe alguma entidade, rei, ontologicamente, impedida de fazer o movimento em L. A regra vale no jogo e não no cosmos.
Da mesma forma, o fato de algo ser necessário enquanto proposição modal não implica que exista algo na realidade física cuja existência seja inevitável. Em outras palavras, a necessidade lógica não gera, por si só, necessidade de existência. É como medir os ângulos internos de um triângulo na matemática euclidiana. No papel, funciona. Agora, no espaço real, físico, com regras completamente diferentes da lógica euclidiana, isso muda completamente. O argumento assume que o nada é uma alternativa real e metafisicamente possível, mas nada é um construto linguístico, um símbolo para indicar a ausência, não um estado físico. É como tentar imaginar a cor transparente do silêncio. Parece que estamos pensando em algo, mas na verdade estamos misturando categorias que não se aplicam ao mundo. Na física, o vácuo quântico não é nada, é um campo cheio de energia e possibilidades. Assim, não faz sentido tratar o nada puro como se fosse a opção mais simples, mais natural ou mais provável. Dessa forma, o argumento da contingência perde sua força. Interessante, cara, mas a própria ciência diz que não sabe, rapaziada. Por exemplo, mas Tenório, mas não faz sentido você tentar perguntar o que veio antes do Big Bang, porque não veio nada antes do Big Bang. O espaço e o tempo surgiu junto com o Big Bang. Eu sei, cara, eu sei disso. Mas estava tudo condensado em um ponto, né? Que dizem, por exemplo, que dali é o nada? Não, existia algo ali. Tinha algo ali muito condensado, muito pequeno. Mais pequeno que a teta da minha ex. Basicamente falando, rapaziada. Então, existia algo ali, né? Uma energia, alguma coisa, uma coisa densa, quente, tá ligado? Eu me perdi no meu argumento. Começa com perguntas legítimas, mas termina onde não há justificativa lógica para chegar. O suposto ser necessário não é exigido pela filosofia moderna, nem pela física, nem pela lógica, e certamente não precisa se parecer com um deus teísta tradicional, algo já frisado extensivamente nesse vídeo. Por último, talvez o argumento mais debatido... Não, mas eu concordo com ele, rapaziada. Deus necessariamente não precisa ser um deus das religiões, tá ligado? Talvez não. A minha concepção das religiões, para mim as religiões são uma forma de cada povo tentar entender o que seria o Criador, tentar entender o que seria Deus, né? Tentar entender o que seria a fonte de tudo, tá ligado? Cada religião é moldada por sua cultura ali para tentar entender o que seria e o que criou todos nós, tá ligado? O que seria essa fonte, o que ele é. É basicamente isso, cara. Não vai ser necessariamente o hinduísmo que tá certo, não. Existe algo, existe uma fonte. Pra mim, a gente não vai conseguir descrever o que é, tá ligado? Mas aí, enfim. Ao longo dos séculos e mais complexos de serem refutados, o argumento teísta 5, argumento da moral objetiva, Kant e C.S. Lewis. Bom, inicialmente, o argumento comete a falácia do fundamento único. Ele supõe que se existe moral objetiva, então necessariamente existe um legislador moral absoluto. Mas isso é apenas uma das muitas maneiras possíveis de fundamentar normas morais, não a única. O famoso dilema de Eutífron expõe uma fissura profunda na teoria moral teísta. Se algo é bom porque Deus manda, então a moral é arbitrária. Deus poderia decretar que torturar inocentes é bom. E isso se tornaria correto. Se, por outro lado, Deus manda o que é bom porque é bom, então a moralidade existe independentemente de Deus. Ele apenas a reconhece. Em ambos os casos, Deus deixa de ser o fundamento último da moral, e a objetividade se perde completamente. A filosofia contemporânea oferece diversas... Mais uma vez, rapaziada, aí quem disse que Deus criou a moralidade? Talvez ele seja um grande administrador de um servidor, que está administrando o código. A fundamentar uma moral objetiva, sem recorrer a uma instância teísta. O realismo moral secular, por exemplo, entende valores como propriedades abstratas, independentes de vontades humanas, algo mais próximo de uma descoberta do que de uma invenção normativa. Modelos atualizados de ética evolucionária mostram como padrões estáveis de cooperação podem emergir espontaneamente de pressões adaptativas e da própria dinâmica de sociedades complexas, sem exigir um legislador transcendente. O contratualismo contemporâneo, por sua vez, deriva as normas de racionalidade cooperativa. Agentes que buscam coexistência não podem racionalmente preferir princípios que destruam a própria possibilidade de convivência. Há ainda abordagens que tratam a moral como uma propriedade emergente de sistemas racionais, tal como a própria racionalidade é uma propriedade emergente de redes neurais complexas. Nada disso exige um legislador divino, exige apenas estruturas naturais suficientemente ricas para gerar normatividade a partir de condições evolutivas. Mas quem criou essas estruturas permanentemente ricas? Entendeu, meu mano? É isso que eu tô falando, cara. Deus não precisa estar regendo tudo. Deus não precisa estar movendo cada átomo pra formar uma estrela nova, tá ligado? Não, cara. A gente tá aqui porque a gente seguiu a programação cósmica que ele fez, cara. Tá ligado? A nossa consciência daqui é seguindo a programação cósmica, tá ligado? É isso, cara. É isso que eu penso, rapaziada. Colocando de uma forma mais simples e mais burra, é basicamente isso que eu penso, rapaziada. Enfim, bora terminar o vídeo, vai estar acabando. Cognitivos e sociais. Outro erro frequentemente do argumento teísta é confundir ontologias diferentes.
A existência de valores morais não implica a existência de uma pessoa que os emita, assim como a existência de verdades matemáticas não implica um matemático transcendental que as crie. São categorias distintas. Valores e legisladores não são sinônimos. E por fim, a própria moral humana observável é tudo menos fixa. Ela muda ao longo da história, varia entre culturas, depende de pressões evolutivas, contextos sociais e dinâmicas cognitivas. Isso é difícil de conciliar com a ideia de um padrão moral absoluto, imutável e universalmente revelado. A diversidade moral não prova que não exista um Deus, mas enfraquece fortemente a tese de que nossa moralidade cotidiana aponta diretamente para um padrão divino pré-estabelecido. Assim, o argumento da moral não falha por ser superficial, ele falha justamente por tentar derivar uma conclusão metafísica maior do que suas premissas suportam. Moralidade pode ser objetiva, profunda e vinculante sem precisar de um Deus por trás. E se Deus existir, a moral não depende logicamente dele para ser o que é. Ok. Concordo, cara. Cara, muito bom o vídeo. Parabéns ao cara do Insight. Tá, rapaziada, deixa só uma imagenzinha aqui pra ficar legal, pra não ficar... Cara, legal o vídeo, gostei, mas essa tentamento... Cara, gostei do vídeo, mas esse argumento do vídeo dele gira em torno... Esse vídeo gira em torno aí de tentar desmentir o Deus da concepção humana, que intervém, tá ligado, mano? Que é pessoal ou não, que tem vários deuses. Ali eu tenho o Deus da chuva, tenho o Deus da água, o Deus do trovão. Minha concepção, como eu já disse, né, rapaziada, é completamente diferente disso. Eu acredito que existe uma fonte criadora de tudo, reticências. Eu não sei mais o que acontece daí porque eu não tenho mais conhecimento. Pelo que eu acredito, vai até aí só, né, rapaziada? Não sei mais descrever pra vocês. Mas me conta aí o que vocês acharam. Deixa aí nos comentários a sua visão sobre esse vídeo, sua visão sobre o que é Deus, se ele existe ou não. Quero saber seus comentários, deixa aí. E rapaziada, não esquece de entrar no site sludge.com.br, que é uma marca de roupa underground streetwear. Ela está de volta aí, tá? Com bons lançamentos novos. Não perde essa oportunidade. Tamo junto.